Olá, bem-vindos à nossa aula de Física, sétima etapa. Hoje iremos fazer a correção de atividade sobre resistência elétrica, primeira lei de Ohm. Então, aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Então, nós temos aqui, qual é a resistência elétrica de um resistor que, ao ser ligado a uma diferença de potencial de 120 volts, é percorrido por uma intensidade de corrente de 4 amperes. Então, nós vamos ter aí, ele quer saber qual é o valor da resistência, né? Qual é o valor da resistência, que ele tem uma DDP de 120 volts e uma corrente de 4 amperes. Então, nós vamos ter esses valores aí. Então, para calcularmos a diferença de potencial é R vezes I. Como eu quero a resistência, né? Colocando em função dela, vai ficar assim, o I que está multiplicando o R, ele passa dividindo aqui. Então, nós vamos ter a diferença de potencial, que é 120, dividido pela corrente, que é 4, né? Então, 12 dividido por 4 dá 3, e tem 120 dividido por 4 dá 30, né? 30, nesse caso, é ohms, né? Então, 30 ohms. Então, nós temos esse valor aí da resistência elétrica. Na segunda questão, ele diz que calcule o valor da tensão, né? Que nesse caso ele pede para tensão ou diferença de potencial, que deve ser aplicada em terminais de um condutor ôhmico de resistência elétrica de 1,5 kΩ. Então, essa é a resistência aqui, ó. Então, 1,5 kΩ, que é a mesma coisa de 1,5 vezes 10 elevado a 3 ohms. Então, nós vamos ter esse valor. E ele tem a corrente aqui, para que ele seja percorrido por uma corrente de 6 miliamperes. Então, nós vamos ter aqui a corrente, que vai ser de 6 miliamperes. Então, nós vamos ter 6 vezes 10 a menos 3 amperes. Então, nós temos esse conceito. Como ele quer a diferença de potencial, que vai ser a resistência vezes a corrente. Então, a diferença de potencial vai ser, a resistência é 1,5 vezes 10 a 3, né? 1,5 vezes 10 a 3 ohms, vezes a corrente, que é 6 vezes 10 a menos 3. Como isso daqui, ó, eles são simétricos, né? Vai dar 10 elevado a zero, vai ficar 1,5 vezes 6, né? Multiplicando direto, logo, você tem 1,5 por 6, 6 vezes 5, 30, vai 3, 6 vezes 1, 6 e 3, 9. Vai ficar 9, né? 1,5 vezes 6 dá 9, vezes 10 elevado a 3, tira 3, fica 0, né? Então, U vai ser igual a 9 vezes qualquer número elevado a 0, a potência 0, expoente 0, vai dar 1. Então, 9 vezes 1 dá 9 volts. Esse é o valor, né? 10 elevado a expoente 0 vai ser sempre 1. Então, 9 vezes 1 é 9. Na terceira questão, ele diz, um fio condutor apresenta resistência elétrica de 10 ohms. Então, essa é a resistência, 10 ohms. E ele é aplicado a uma diferença de potencial de 15 volts. Então, a diferença de potencial, 15 volts. Então, calcule a intensidade de corrente do condutor. Ele quer justamente isso, o valor da corrente. Então, se eu tenho a diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente, e eu quero justamente a corrente, colocando em função da corrente, então o R, a resistência que estava multiplicando a corrente, ele passa dividindo aqui. Então, a diferença de potencial aqui é 15, a resistência é 10, né? Então, se eu pegar 10 dividido por 15, ou 15 dividido por 10, então 10 tem um zero, vem uma casa. Então, fica 1,5, nesse caso, volts. Esse vai ser o valor, ou volts não, ampere, né? Que é corrente. Então, 1,5 ampere. Então, eu tenho os valores da corrente elétrica aí. Na quarta questão, ele diz assim, no gráfico abaixo apresenta uma diferença de potencial em função da intensidade de corrente. É o que você pode ver aqui, a diferença de potencial em função da corrente. Então, determine a resistência elétrica do resistor. Para determinarmos a resistência elétrica, né, que vai ser dada por isso aqui, eu posso pegar resistência, né, U vai ser igual a R vezes I. Como eu quero a resistência, só
Observando aqui, eu vou colocar em função da resistência, vai ficar U sobre I. Né? O I que está multiplicando R, ele passa dividindo. Observe que, nesse caso, eu tenho quando a resistência 2 mA, MA, né? 2 mA é a mesma coisa de 2 vezes 10 a menos 3 amperes. Então, eu tenho 2, aqui eu vou ter... E a DDP aqui é 1 volt, né? 1 volt. Então, eu tenho 1 volt e a corrente vai ser 2 vezes 10 a menos 3, né? Se eu pegar 1 e dividir por 2, tá menos 3 passa mais 3, né? Mais 3 vai ficar dessa maneira. 1 dividido por 2, ó. 1 dividido por 2, nós vamos ter 0, ver 2 é 0 para 1 sobra 1, vírgula da direita é um 0, né? Então 10 dá 5, 5 vezes 2, 10 para 10 nada. Então vai ficar 0,5 vezes 10 elevado a 3, né? 10 a 3. Então, nesse caso vai ser o valor da resistência, né? Da resistência, que é a mesma coisa de 0,5 kΩ, né? Esse é o valor da letra A, na realidade, que ele pediu na letra A. Na letra B, ele diz assim: a intensidade da corrente que atravessa esse resistor ao ser submetido a uma DDP de 15 volts. Então, na letra B, né? Na letra B, eu tenho a resistência, que é 0,5 vezes 10 a 3, né? 0,5 vezes 10 elevado a 3 ohms. Eu tenho o valor da DDP, que ele deu que é 15, né? 15 volts. E ele quer justamente a corrente aí. A corrente nesse processo, né? Então, se eu colocar em função da corrente igual foi feito aqui, ó, vai ser U sobre R, né? Corrente vai ser igual a U sobre R, ou seja, a diferença de potencial pela resistência. A diferença de potencial é 15 volts e a resistência vai ser 0,5 vezes 10 elevado a 3, né? Então, aqui eu vou pegar 15, coloco uma vírgula e um zero, né? Vai ficar a mesma quantidade de casa após a vírgula, vai ficar 150 dividido por 5, vezes 10, está mais 3, passa menos 3. Então, 150 dividido por 5, 15 dividido por 5 dá 30. 30 vezes 10 a menos 3, né? 30 vezes 10 a menos 3. Nesse caso, eu posso só dizer que vai ser 30 miliamperes, né? 30, porque 10 a menos 3 vai ficar miliampere. Bom, ficamos por aqui. Até a próxima aula.